small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. Que prazer, que alegria podermos iniciar mais um programa Reflexão, o seu programa de todos os dias aqui na TV Gran Dourados. O programa Reflexão, ele vai ao ar ao meio-dia com reprises em horários alternados. Mas é sempre uma alegria podermos estar aqui apresentando para você, nosso telespectador, entrevistas do cotidiano, daquilo que está acontecendo na cidade de Dourados. Portanto, no programa de hoje, vamos conversar com o presidente dos sindicatos dos trabalhadores do comércio de Dourados, o senhor Pedro Lima. E vamos, além de falar sobre a posição do sindicato, as ações do sindicato, também acerca das discussões sobre a abertura do comércio nos finais de semana ou abertura livre. Você vai saber um pouco mais sobre isso. E nós também teremos num outro programa o outro lado, o Sindicato dos Comerciários, trazendo também a sua visão. Nós vamos para um primeiro intervalo bem rápido para conhecer as empresas que apoiam o programa Reflexão e voltamos em seguida. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. De volta ao programa Reflexão, nesse primeiro bloco aqui com o Pedro Lima, ele que é paulista. Paulista de que cidade? Indaiá do Iguapeí. Isso, eu não vou nem repetir, o nome da cidade aqui. Mas Pedro Lima, conta um pouquinho pra gente sobre a sua chegada em Dourados, a sua inserção dentro do comércio de Dourados, e nós sabemos que você já está no seu 5º mandato. Portanto, há 20 anos, praticamente 20 anos, liderando esse diálogo entre os empregados, os patrões, os comerciários. Conta pra gente como é que foi a sua chegada e esse período aí de inserção nesse sindicato. Boa tarde, pastor Sérgio, é um prazer estar aqui. Eu cheguei em Dourados com a minha família na década de 70. Foi na época onde surgiu aí o estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, foi um ano após a divisão do estado. Mas sou paulista e sou criado aqui, na verdade, no estado de Mato Grosso e agora atualmente Mato Grosso do Sul. Vim da roça, trabalhei na lavoura até os meus 19 anos e aí por força de uma série de motivos que foi agiado, nós trabalhávamos com cafezal e agiado na década de 70, mais precisamente no ano de 75,
acabou com as lavouras de café e depois disso, quando estava reorganizando a lavoura, veio uma outra geada e aí não houve outra alternativa a não ser a gente se refugiar vindo para a cidade de Dourados. Naquela época já a minha família, as minhas irmãs, meus irmãos já tinham alguns casados, já estavam aqui e trabalhava eu, meu pai, meu irmão mais novo e mais uma irmã. Foi aonde que eu cheguei para meu pai e disse, olha, temos que deixar a lavoura porque infelizmente aqui é mais um golpe que nós trouxemos. E cheguei em Dourados em 1978, onde eu comecei a trabalhar em várias outras atividades e em 1982 eu ingressei no comércio, trabalhando na loja Centauro, depois na Brasimac. Da Brasimac me afastei, eu me associei ao sindicato e de lá eu participei de uma primeira diretoria como membro daquela diretoria. Depois, em 91, me afastei e vim definitivamente para o sindicato e em 94 foi a minha primeira eleição onde eu fui eleito presidente. E atualmente eu sou, além de ser sindicalista, eu sou empregado também de uma empresa do comércio, a Ciclo Silvestre. Muito bem. Hoje nós temos no mercado cerca de 7 mil ou mais de 7 mil trabalhadores do comércio. Desses mais de 7 mil, nós temos uma quantia que são os associados sindicalizados. Como que é essa relação entre os associados que estão no sindicato e os que não são associados? O que é que o sindicato oferece para o grupo que é associado e como que poderíamos ter aí uma forma de trazer as pessoas que não são sindicalizadas um projeto de divulgação, de oferecer vantagens para esse funcionário? O que é que vocês, como diretoria, têm para dizer para nós? Pois é, na verdade o sindicato representa os comerciários, tanto associados como os não associados. A diferença é que os não associados, eles têm todos os benefícios de uma negociação coletiva, quando você negocia jornada de trabalho, condições de trabalho, cláusulas econômicas e cláusulas sociais, né? Esses se beneficiam porque o nosso país, o sistema é da unicidade sindical. Mas o comerciário associado, ele tem uns privilégios a mais, né? Lógico que ele paga sua mensalidade social, mas o sindicato hoje ele dispõe de bolsa de estudo para o comerciário associado. Nós fazemos o sorteio e todos os anos nós mantemos 10 comerciários, pelo menos, estudando em universidades com 50% da bolsa sendo reembolsado pelo sindicato. Nós mantemos também o auxílio natalidade para aquele trabalhador que é sindicalizado e mantemos o auxílio funeral para o trabalhador também associado. Temos convênio na área médica com o Hospital Santa Rita, com o Hospital Evangélico e temos ultimamente, no final no ano de 99, adquirimos a nossa área de lazer, é um clube campestre equipado com campos de futebol suíço, com salão de festa, com piscinas adulta e infantil e com quiosque onde os nossos comerciários associados eles podem desfrutar de tudo isso nos seus finais de semana, nos seus momentos de lazer. Muito bem, então eu já quero aqui dizer que o associado ele tem vantagens e muitas vantagens, e você que ainda não é associado, que é trabalhador do comércio de Dourados, está aí o chamariz, está aí a convocação, o convite do presidente do sindicato, o senhor Pedro Lima, para que vocês sejam associados, porque tem inúmeras vantagens. Nós sabemos que Dourados tem o seu sindicato, Ponta Porã, Maracaju, Campo Grande. Quais são os sindicatos que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul e que forma a federação? Olha, hoje nós temos os sindicatos comerciários de Campo Grande, Dourados, Aquidauana, Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Cidrolândia, Maracaju, Ponta Porã, Nova Andradina e Naviraí. São esses os sindicatos que compõem, que são filiados e que fez com que nascesse a nossa Federação dos Empregados do Comércio do Estado de Mato Grosso do Sul. Alguns dos nossos sindicatos, pastor Sérgio, eles têm base territorial em alguns outros municípios. Dourados não, Dourados é só o município de Dourados mesmo, mas vários outros sindicatos representam outras cidades, né? São nas cidades menores.
E aonde não existe a organização ainda em sindicato e aonde os sindicatos não representam, quem representa esses trabalhadores é a Federação dos Empregados do Estado de Mato Grosso do Sul. Muito bem, nós já vamos terminar aqui o nosso primeiro bloco e nós voltamos depois do nosso intervalo, quando nós vamos conhecer algumas empresas que apoiam o programa Reflexão, com um assunto, com um debate, onde vamos ouvir Pedro Lima falando acerca do que tem sido discutido ultimamente sobre a liberdade da abertura do comércio sem essa prerrogativa de ter o horário fixo, então livre comércio. Voltamos em seguida com esse assunto. Paladar Restaurante, no almoço buffet variado, com churrasco de domingo a sexta, aos sábados feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Pedro Lima, está colocado aí diante da sociedade, e nós até participamos de um programa na Rádio Coração com o Padre Crispim, junto com outros presidentes sindicais, e aonde o grupo pede a autorização para poderem abrir livremente nos domingos e feriados. O Sindicato dos Comerciários, ele tem se posicionado, ele é contra. Inicialmente, na sua visão, como presidente desse sindicato já há muitos anos, em que essa autorização da liberação do comércio, do livre comércio, em que isso afetará principalmente na vida dos funcionários dos comerciários? Bom, pastor Sérgio, primeiro afetará a questão da convivência familiar, né? Nós sabemos que a grande maioria do trabalhador do comércio, eles têm a sua devoção, o seu culto religioso, aquele que é evangélico, aquele que é católico, aquele que participa dos seus cultos aos domingos, e aquele também que no domingo ele tem que participar da sua família, tem que organizar, tem que estar conversando com seu esposo, o esposo com a esposa e vice-versa, conversando com seus filhos, orientando. E nós sabemos que no meio da semana, quando há uma folga durante a semana, nem sempre a família está junto. Então a desagregação familiar é o ponto mais alto que nós discutimos nesse sentido. Até nós temos aí uma campanha a nível de Brasil, porque a gente vê a classe patronal falando que o comércio é uma constante, a abertura dele em todos os lugares. Em Mato Grosso do Sul, apenas Campo Grande abre aos domingos e algumas lojas. No estado do Paraná, por exemplo, cidades do porte de 200, 250 mil habitantes, e eu posso citar aqui como exemplo a cidade de Londrina, a cidade de Maringá. No estado de São Paulo, cidades como Ribeirão Preto, cidades como Presidente Prudente, e vários outros lugares que a gente pode citar aqui,
o comércio não funciona aos domingos. Então, em São Paulo, capital, os shoppings abrem ao domingo. Mas eu nem sabia, e naquele dia eu fiquei sabendo através do próprio Padre Crispim, e também a classe patronal, ou não sabia, ou de repente fizeram de conta, a própria 25 de março, que é uma das maiores ruas, um dos maiores centros comerciais que existe, também não funciona ao domingo. Então isso são pontos para que a gente possa refletir e que a gente possa levar em consideração, porque nos últimos anos o maior problema que nós temos com a vinda aí do Facebook, Instagram, uma série de outros meios de comunicação, esses chamados meios de comunicação que faz com que você esteja conversando, batendo papo, acaba tirando, na verdade, de certa forma, o convívio familiar. E aí vem mais esse outro problema, que seria a perda do domingo, que é o dia de descanso do trabalhador. Do outro lado, há uma fala de que com a abertura do comércio no domingo haverá o incremento de novas vagas, e como o índice de desemprego dentro de Dourados ele não é alarmante, mas ele existe, isso aí traria um benefício para o grupo, as pessoas que estão desempregadas. Em que nível o Sindicato dos Comerciários, ao estudar sobre esta fala, como é que vocês se posicionam em relação a isso, a possibilidade da abertura de novas vagas de trabalho? Bom, eu acho que nós não podemos falar em trabalho aos domingos sem falar a questão da legislação atual. A Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1º, diz que é competência do município legislar sobre assuntos de interesse local. Pois bem, em 2007, em maio de 2007, se não me falha a memória, abril ou maio, foi aprovada uma lei na Câmara Municipal, através dos nossos vereadores, que libera o funcionamento, e talvez a grande maioria da população douradense e da população aqui das cidades vizinhas não saibam, aonde libera o funcionamento do comércio de segunda a sábado, 24 horas por dia. Ou seja, a classe patronal tem esse livre-arbítrio, e isso eles não divulgam para a categoria. Dizem que a situação, que o horário está engessado e que é das 8 às 6. Não é verdade. Nós temos aqui a divulgação através da própria imprensa oficial do município, diz isso, e é verdade, que Dourados é uma cidade universitária, que hoje nós temos aqui em torno de 18 a 20 mil estudantes que vêm de outras cidades, até de outros estados, e que aqui estão. E nós temos essa legislação. Com certeza, desse número de estudantes, pelo menos 5 a 6 mil estudam no período da manhã. Por que a classe patronal até hoje não colocou um turno a mais de trabalho, ou seja, pudesse atender até as 10, 11 horas da noite, para que gerasse emprego e que efetivamente utilizasse dessa legislação que libera o funcionamento de segunda a sábado? A legislação trabalhista ela é clara, e ela diz que você pode contratar o empregado para trabalhar em jornada menor. Agora, é difícil acreditar os empresários que até hoje não conseguiram provar que querem gerar emprego no meio da semana, criando assim uma jornada de 4 horas para trabalhar esses nossos universitários que estão aí ociosos, e por vezes a gente se depara com uma série de problemas, que é o som em alto volume, que é a bebida em excesso, que é aquele pessoal fumando a tal da erguilha, uma série de fatores que trazem e que traria o benefício para que esses jovens pudessem estar se mantendo aqui na nossa cidade. Eles não provaram isso. Eu acho que primeiro a classe patronal do comércio, diga-se de passagem, uma meia dúzia, não vou dizer meia dúzia que eu estou diminuindo muito, mas são poucas as empresas, a pesquisa aí aponta que em torno de 20% pensam em trabalhar aos domingos, que esse pessoal provassem que realmente eles querem trazer benefícios para Dourados, gerando emprego, aumentando as suas divisas, para depois a gente pudesse discutir ao domingo. Ao contrário, fica muito difícil acreditar na proposta que a classe patronal coloca aí, que é a geração de emprego aos domingos. Comparando Dourados com Campo Grande, ou seja, Campo Grande é uma cidade muito maior, é a capital, mas é a única cidade no estado que tem essa autorização para abertura no domingo, e algumas lojas abrem. Todas as lojas do centro comercial de Campo Grande abrem. Conversando com aquelas pessoas em Campo Grande que também são comerciários,
qual seria o risco, qual seria o prejuízo, isso utilizando o que acontece em Campo Grande para Dourados? Tem uma comparação, um estudo feito sobre isso? Tem, pastor. É que Campo Grande, a negociação, ela já existe uma legislação que autoriza. O que acontece em Campo Grande? A classe patronal coloca os trabalhadores para trabalhar nesse domingo, pagam-se um valor equivalente muito pequeno, inferior, 3 vezes inferior ao valor de Dourados, e os trabalhadores têm aquela folga no meio da semana. E Campo Grande a gente pode até citar como exemplo as empresas que abrem, são as empresas de grande rede, as pequenas empresas, que são as que nesse país mais geram emprego hoje. Está provado que 80% do emprego hoje vem das pequenas empresas, essas não abrem. E pelo contrário, essas estão sofrendo e sofrendo por demais com essa situação. Então na verdade, em Campo Grande, sem querer menosprezar o sindicato que lá representa, que é da nossa categoria, e até porque existe uma legislação assim, e o poderio da classe patronal é muito maior do que da classe trabalhadora, eles acabaram negociando vantagens muito menores que Dourados. Por isso abrem algumas empresas e a grande maioria não abre. E a geração de emprego que tem em Campo Grande, se comparar a legislação que está lá atual e a legislação anterior, não existe diferença nenhuma. Pelo contrário, nós podemos até provar aqui em Dourados que as lojas, nós temos uma grande rede aqui em Dourados que ela tem um CNPJ de supermercado, e por vender produtos alimentícios, a legislação federal autoriza esse funcionamento. Ela instalou aqui o ano passado, gerando 145 empregos, se não me engano. Hoje, ela continua trabalhando aos domingos e ela está com 89 empregos, ou seja, perdeu em torno de 30% da sua capacidade de geração de emprego. Isso só demonstra que, infelizmente, a geração de emprego e o trabalho aos domingos vai fazer com que diminua essa situação. E os empregadores, infelizmente, em que pese a boa vontade de tentar mostrar isso para a classe, para a sociedade, em que pese tudo isso, eles não conseguem provar que eles querem realmente gerar um emprego, dar ao trabalhador aquilo que ele merece e repartir. Se é que vão ganhar os domingos, então que eles pagassem essas horas extras. E o que eles querem, na verdade, na nossa modesta opinião, e o que nós já tivemos como prova aqui no início da década, em 2000, quando se legalizou o funcionamento em horário livre, é que os empresários eles querem realmente tentar abrir, se der bem, se não der, não se paga nem um centavo de hora extra para o trabalhador e ele vai folgar no meio de semana. Muito bem, Pedro Lima. Uma família que precisa comprar um tênis para o filho, uma saia para a filha, um sofá para dentro de casa e alguns utensílios para o lar. Se o comércio está aberto no domingo, eles deixariam para ir fazer essas compras no domingo? Pergunta. Segundo, se a população sabe que no domingo esse comércio não estará aberto, eles deixariam de comprar ou fariam ou fazem uma reengenharia para comprar na sexta ou no sábado ou durante a semana? Olha, existe aquelas pessoas que querem essa liberdade de comprar aos domingos. Agora, o que nós estamos falando, e a sua pergunta ela é muito bem colocada, vai ser a mudança da compra do meio de semana para o domingo, né? Aquelas pessoas que têm esse dom e que querem passear aos domingos acabam vindo comprar. Mas o aumento da venda aí estaria provado de que forma? Né? O próprio trabalhador, e aí a gente encontra, eu, por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia, mas os supermercados, por exemplo, eles abrem das 7h30 da manhã às 21h, 21h30, outros vão até às 23 horas, então eu tenho esse tempo, assim como os outros. Eu acho que o que nós temos, pastor, é que entender que a classe trabalhadora também tem que ter o seu descanso, né? Eu gostaria, por exemplo, de pagar um imposto no domingo, de ir na prefeitura, de ir num setor onde tem que pagar um imposto, pagar. Mas eu entendo que não posso ir porque o meu colega trabalhador ele tem que ter essa folga. Eu gostaria de ir num banco a domingo para fazer um pagamento, para abrir uma conta, para movimentar uma poupança. Gostaria de ir na casa lotérica, mas eu sei que os meus colegas trabalhadores eles têm esse direito de descanso, então eu respeito e me esforço para ir no sábado. Assim como eu gostaria de fazer tantas outras coisas nos domingos, se estivesse aberto,
mas com a minha consciência eu entendo que não há essa necessidade, eu dou o meu jeitinho, vou no sábado à tarde, vou no sábado de manhã, vou no meio de semana e faço. E aí é o que a gente pede para a população, para pensar, para analisar a viabilidade disso ou não, e a possibilidade da gente também respeitar o direito do outro. A questão de dizer que existe, o empresário tem que ter a sua liberdade, o nosso país para tudo tem lei. Se fosse assim, se para tudo fosse tão bom assim, trabalhar aos domingos fosse tão bom assim, eu acho que vários outros setores teriam que fazer. E para responder de vez essa sua pergunta, eu acho que a pessoa que precisa de um tênis, que precisa de uma saia, que precisa de uma calça, que precisa até de um arroz ou alguma coisa assim parecida, ele sabe o que ele está precisando, ele pode ir no sábado, ele pode ir na sexta, ele pode se programar para fazer essa compra no meio de semana, sem sobrecarregar o colega que vai ter que estar lá esperando ele no domingo para fazer aquele atendimento. Pedro Lima, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa. Nosso programa, como eu informei no começo, ele é muito rápido, mas eu creio que deu para a gente colher do presidente do sindicato as principais ideias que têm sido divulgadas em debates. Nós teremos no dia 25 de abril, na Câmara Municipal, um debate público a partir das 19 horas. E nós queremos desde já convidar toda a população para que estejam ali, onde nós teremos debatedores representando o sindicato dos comerciários, debatedores representando o sindicato do comércio em si, dos proprietários, e com certeza a população vai poder também dar a sua contribuição, o seu palpite, a sua opinião. Muito obrigado, Pedro Lima, pela participação, e a você, nosso telespectador, nosso desejo que Deus continue abençoando a sua vida, Deus continue abençoando a sua família. For a small fee, price of my life in my own